Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. No vídeo passado eu falei de Horror em Amityville, remake de Terror em Amityville, um filme de 79. Como eu comentei, eles são baseados em fatos reais e esse é o Cada Caso é um Filme de hoje. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação e bora falar de terror. Lembrando que esse é um quadro com spoilers. Os dois filmes então contam a história da família Lutz, que comprou uma casa enorme por um baixo valor devido à chacina que aconteceu lá com a família anterior. 28 dias depois, os Lutz vão embora aterrorizados, sem nunca mais voltar nem para buscar seus pertences. Resumidamente, essa é a história dos longas, agora vamos ao caso que os inspirou. Na madrugada de 13 de novembro de 1974, o jovem de 23 anos, Ronald Joseph DeFeo Jr., entra em um bar pedindo ajuda, pois sua família havia sido baleada. A família composta por ele, pai, mãe e seus 4 irmãos, moravam no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Long Island, Estados Unidos. A casa era gigantesca, no estilo colonial holandês, e lá dentro, 6 foram mortos a tiros enquanto dormiam em suas camas. Já na delegacia, Ronald deu depoimentos inconsistentes, tornando-se o principal suspeito. Porém, no dia seguinte, ele confessou o crime e disse que quando começou não conseguia mais parar e foi tudo muito rápido. Seu julgamento iniciou no dia 14 de outubro de 1975, quase um ano depois, e a defesa alegou insanidade. Isso porque Ronald afirmava que matou a família devido a vozes que o incomodavam e o mandavam fazer isso incessantemente, especificamente às 13h15 da manhã. Em contrapartida, o psiquiatra do Ministério Público alegou que, embora Ronald fizesse uso de heroína, LSD e tivesse transtorno de personalidade antissocial, estava lúcido naquela noite. Ronald então foi condenado a 6 penas de 25 anos cada e até onde eu achei ele segue detido em Nova York. Ele já mudou seu depoimento várias vezes e inclusive em uma das versões quem teria tido a ideia de matar a família teria sido sua irmã de 18 anos, Dawn. Porém toda essa história tem um rolê muito estranho porque nenhum vizinho ouviu os tiros e nem a família. Pensa, no primeiro tiro que ele desse, os outros 5 iam acordar, mas não. Todos foram encontrados de fato dormindo e foram mortos assim, segundo a perícia, e não estavam dopados. E a arma não possuía silenciador. Bom, em dezembro de 1975, logo após o julgamento de Ronald, a família Lutz, composta por Katie e seus 3 filhos, Daniel, Christopher, Missy, o cachorro Harry e seu novo marido George, compraram a mansão número 112 da Ocean Avenue pela bagatela de $80 mil devido à chacina que aconteceu lá antes. Como ela era muito grande, eles não tinham todos os móveis, então resolveram comprar alguns que já estavam lá dentro da família DeFeo. Sim. Um padre, amigo do casal, foi abençoar a casa logo que eles se mudaram, mas afirmou mais tarde ter ouvido de dentro do quarto de costura uma voz grossa, masculina e muito clara dizendo para ele ir embora. Ele não contou nada para os Lutz, recusou o convite para jantar e saiu repentinamente. E então, logo nos primeiros momentos dentro da casa, coisas bizarras já começaram a acontecer, como o casal acordar sempre às 13h15 da madrugada, horário do assassinato dos DeFeo, ouvindo batidas estranhas pela casa. Certa noite, George ouviu um barulho e ao descer as escadas viu a enorme porta de madeira que dava para a rua, aberta e escancarada, com a maçaneta retorcida pelo lado de dentro, como se alguém estivesse tentando sair e não entrar. Missy, a filha mais nova, por sua vez, dizia agora ter um novo amigo imaginário chamado Jody. George passava a sentir frio o tempo todo, alimentando constantemente a lareira, o que irritava um pouco a Katie e, acordando sempre 13h15 da madrugada. Outra noite ele foi ao quarto de Missy ver se ela estava coberta e se assustou ao ver do lado de fora da janela o que pareciam ser 2 olhos vermelhos o analisando. Mas pior do que isso foi quando em outra noite ele enxergou Missy na rua acompanhada de um enorme porco. Porém, quando correu até o quarto da menina, ela estava lá dormindo. Daí eu quero que vocês adivinhem o que era Jody, o amigo imaginário de Missy, segundo ela. Sim, um porco.
Isso e mais várias outras coisas aconteceram, como os meninos brigarem o tempo todo, coisa que eles não faziam antes. Saía uma água muito escura, tipo lodo do vaso sanitário quando eles davam descarga. Teve gente levitando, crucifixo de cabeça pra baixo. A Katie teve muitos pesadelos com a família DeFeo, principalmente com a mãe, a noite em que foi assassinada. E além disso, a casa de costura, em que a janela dava pra casa de barcos, possuía um mau cheiro constante, moscas no inverno, e foi onde o padre se sentiu mal e escutou a voz. 28 dias após a mudança, nem um mês, a família Lutz foi embora assustada, aterrorizada, sem nunca mais voltar para buscar nenhum pertence, e eles não gostam de comentar o que aconteceu naquele último dia que os fez de fato ir embora. Ed e Lorraine Warren, o casal de especialistas paranormais, já falamos deles aqui no canal, no Cada Caso é um Filme de Invocação do Mal 1, investigou a casa. Lorraine descreveu o lugar como uma tempestade psíquica, tamanha quantidade de vibrações sobrenaturais lá dentro. Inclusive, uma das fotos tiradas lá dentro ficou muito conhecida por causa de um menininho que aparece. Acontece que não tinha nenhuma criança lá. Pra vocês terem uma ideia, os Warren nunca mais voltaram na casa porque ela era realmente muito perigosa. O autor Jay Anson coletou depoimentos de Katie e George Lutz e em 1977 lançou o livro The Amityville Horror, que inspirou o filme de 79 e o remake de 2005. Muitas pessoas acham que os Lutz se aproveitaram da tragédia dos DeFeo para ficarem ricos e famosos, e que as crianças, por serem muito pequenas na época, tiveram suas memórias afetadas e acabam reproduzindo o que lhes foi contado. No entanto, a família passou por um detector de mentiras e aparentemente tudo o que eles disseram era verdade. E assim, né, gente? Eles compraram uma casa, em menos de um mês foram embora, deixaram tudo lá dentro, não voltaram para buscar. Seria um prejuízo muito grande para uma mentira. Mas enfim, mais tarde o endereço da casa mudou de 112 para 108 para tentar afastar um pouco os curiosos. E em 1987 a família O'Neill comprou a casa e fez várias reformas. Inclusive mudou aquelas duas janelinhas características que ficavam no último andar, que pareciam olhinhos. Os O'Neill, por sua vez, negaram terem vivenciado qualquer experiência sobrenatural. Porém, nos anos 90, parece que novos moradores tiveram problemas lá dentro e o marido tentou matar a esposa dizendo que ela parecia ser um demônio. Daí também fica muito fácil, né? Esconder violência doméstica com paranormalidade. Vamos se respeitar. Atualmente, a princípio, tem uma família morando lá, na quarentena, trancados dentro da casa. Antes de eu fazer as comparações entre caso e filme, eu gostaria de dizer que grande parte das informações que eu trouxe aqui eu tirei da live da Paula Martins, lá no perfil do Instagram do Scary Stories. Esse perfil é um projeto muito interessante de produção de curtas-metragem, bem curtas mesmo, que são reproduzidos nos stories pra galera assistir. E claro, de horror. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição, dei uma conferida. Bom, vamos às comparações entre caso e filmes. Num geral, as obras são bem fiéis ao caso. Os Defoe e os Lutz realmente existiram e passaram por todo esse horror. A arquitetura da casa aparentemente foi mantida. Os nomes quase todos se mantiveram, acho que só o das crianças que não, por uma questão de preservar elas mesmo. E em ambos a família Lutz foi embora em 28 dias sem nunca mais voltar. Em relação às moscas, nós temos uma certa diferença, porque no caso quem as enxerga são os Lutz e nos filmes é o padre. No caso, a filha mais nova tem um amigo imaginário que se chama Jodie e é um porco. No remake de 2005, Jodie é uma menininha que era uma das assassinadas da família DeFeo. E sobre isso a Paula fala lá na live que por uma questão cinematográfica é mais interessante realmente colocar uma menininha, porque a figura de um porco poderia ficar meio estranha e enfim, virar o ridículo e tudo mais. Toda aquela violência do George no final do filme de 2005 aparentemente não aconteceu, mas como eles não comentam muito sobre o que ocorreu no último dia deles na casa, não sei. E no caso, a casa não foi construída em cima de um cemitério indígena ou local de bruxaria, como os filmes insinuam. Eu acho essa história toda muito interessante. Tem vários outros detalhes, né, gente? Se eu fosse trazer cada coisinha, esse vídeo ia ter 1 hora. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que tudo aconteceu com a família Lutz muito rápido, 28 dias. Logo nos primeiros, já fica apavorado com a quantidade de coisas que acontecem. Os DeFeo, por exemplo, ficaram 10 anos dentro da casa. Claro, a gente não sabe há quanto tempo aquilo vinha atormentando o Ronald e o fato dele usar drogas, né, ter um problema lá de personalidade, o quanto isso afetou realmente. E uma outra questão também é que os filmes são muito fiéis ao caso e isso nem sempre é possível quando a gente fala de cinema. Esse foi o Cada Caso é um Filme de hoje, deixem nos comentários se vocês curtiram, o que vocês acham dessa história toda. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos igual, pra Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.